Você já percebeu que tem pessoas que se entregam muito fácil no relacionamento, enquanto outras, quando tem o primeiro indício de que está se envolvendo emocionalmente, já se afasta? Certamente você conhece também pessoas que têm o padrão de sempre se envolver com outras pessoas, mas nunca está totalmente disponível. Isso não acontece por acaso. Isso tem muito a ver com o estilo de apego que essa pessoa tem. Antes de começar a te explicar o que seria essa teoria do apego, me segue aqui no canal, curte esse vídeo, comenta, compartilha com seus amigos, porque isso ajuda o canal a crescer e me ajuda também a estar sempre fazendo esses vídeos, trazendo informação para vocês. Beleza? Bem, essa ideia da teoria do apego, ela começou com um psicólogo chamado John Bowlby. E aqui vale a pena a gente entender melhor o que realmente John propôs. Porque não foi só uma teoria relacionada a relacionamentos, né? Foi uma mudança na forma de entender o desenvolvimento emocional do ser humano. John Bowlby, ele partiu de uma pergunta bastante inovadora. Por que separação entre uma criança e sua figura de cuidado tem tanto impacto na vida dessa criança? Na época, muita gente acreditava que o vínculo com uma criança só existia com a mãe, principalmente por causa da alimentação. Bowlby, ele discordou disso. Ele disse que o vínculo emocional é uma necessidade básica, tão importante quanto comer ou quanto dormir. Ele observou crianças que foram separadas dos pais, principalmente em contextos de guerra e institucionalização. E ele percebeu padrões muito claros, né, principalmente que vinha de uma angústia intensa da criança. Crianças que choravam, que buscavam, que tentavam recuperar aquela figura de apego que tinham se afastado. Diante disso vinha um desespero, né? Imagina uma criança sendo afastada da sua figura de apego. E em alguns casos vinha um afastamento emocional como se a criança tivesse aprendido a se proteger daquela dor. A partir disso, ele desenvolveu a ideia de que todos nós temos um modelo interno de funcionamento. Em outras palavras, a criança aprende com base nas experiências que ela vive e essas respostas elas ficam registradas de uma maneira profunda e automática, que depois, na vida adulta, elas acabam aparecendo em relacionamentos interpessoais sem que a gente nem perceba. Depois de John Bowlby, teve uma pesquisadora muito famosa, que eu não vou recordar o nome dela agora, mas que ela aprofundou isso com um experimento que ficou muito famoso. Ela observava como as crianças reagiam quando a mãe saía e depois voltava. E foi aí que começaram a surgir os padrões de apego que a gente conhece e usa hoje. Elas vêm mostrando que o apego influencia diretamente relacionamentos, a sua ansiedade, a sua autoestima, a forma como você se vê, a forma como você lida com rejeição. Aprende um padrão emocional que vem de lá da sua infância e continua repetindo isso, muitas vezes sem você perceber. Basicamente, existem 4 tipos de apego. O primeiro é o apego seguro. Esse é o padrão mais saudável que a gente tem de apego. A pessoa ela se sente confortável tanto com a proximidade quanto com a própria independência. Dizer, eu gosto de estar com você, mas também se eu não estiver com você, eu fico bem. O segundo é o apego ansioso. E aqui já entra o medo constante de ser abandonado, né? A pessoa ela precisa de validação o tempo inteiro. Ela interpreta o silêncio como rejeição e tende a se apegar muito rápido. É aquela sensação de estar sempre pensando, será que você ainda gosta de mim? O terceiro, ele é o apego evitativo. Nesse caso, a pessoa ela sente desconforto com a proximidade emocional. Sabe aquela pessoa que eu falei no início, que você talvez conheça, que quando começa a ter um relacionamento, o relacionamento começa a ficar sério demais, essa pessoa se afasta? Muitas vezes ela tem esse padrão.
de apego evitativo por trás. Existe uma dificuldade aí muito real e muito significativa em criar vínculos que sejam mais profundos. E o quarto é o apego desorganizado, que é uma mistura de todos os apegos anteriores. Então ela se aproxima e se afasta. Ela fica nesse ciclo, né? É como se existisse um conflito interno ali constante entre eu querer ficar e eu querer fugir. Como eu disse anteriormente, esse apego ele é aprendido. Ao longo da sua história, continuam influenciando na forma como você se sente, na forma como você pensa, na forma como você reage às coisas. Só que isso não significa que você vai viver assim para sempre. Quando você começa a entender o seu padrão, você para de se culpar e começa a se responsabilizar por mudar esse padrão. Você conhece alguém que tem esse estilo de apego? Você consegue identificar? Fala para mim nos comentários. E não esquece, me segue nesse canal e até o próximo vídeo.